Boa noite. Boa noite. Dilma e Aécio disputam o apoio de Marina no segundo turno. Ela faz suspense, liga para os dois candidatos e deixa a definição para os próximos dias. 150 toneladas de lixo eleitoral são retiradas das ruas da capital. Só neste ano, a prefeitura já recolheu mais de 1.000 carros abandonados pela cidade. Aumenta o número de vítimas de confrontos com policiais no estado. Chega ao fim a greve de bancários no país. Enfermeira espanhola é primeiro caso de contágio de ebola fora da África. O número de vítimas em confrontos com policiais no estado de São Paulo mais que dobrou no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2013. O aumento mais expressivo neste período foi na capital paulista, 145%. Quando foi às 19h? A atendente, que prefere não se identificar, ainda lembra da angústia que passou na noite de 10 de junho. O filho, de 14 anos, estava morando com o pai em Pirituba, na Zona Oeste. Tinha saído com 2 amigos e não voltou. Foi só na tarde do dia seguinte que os pais receberam a ligação da polícia pedindo que fossem reconhecer um corpo no IML Central. O meu filho estava com o celular, eles poderiam estar entrando em contato com a família, pegar o celular e ver a última ligação, porque eu consegui falar com meu filho às 19h05. O boletim foi feito às 19h30. O garoto estava ao volante de um carro roubado quando bateu em um poste durante perseguição policial. Ele teria batido a cabeça contra o airbag e desmaiado. Os outros 2 rapazes foram levados pelos PMs. Agentes de outra viatura, no entanto, afirmaram que o rapaz que estava dirigindo tentou fugir e atirou contra os policiais. O garoto morreu com 2 tiros a cerca de 5 metros do local da colisão. No laudo do IML, consta o registro do edema cerebral. Aí eu queria saber o seguinte, como que é possível alguém que passou por isso ainda ter tá disponível a sair correndo e atirando? De acordo com a mãe, o menino já havia se envolvido em outro roubo e passado 23 dias na Fundação Casa no final de 2013. O caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. O policial ele não age por conta própria, não é ele que inicia a agressão, ele reage a uma agressão injusta. É isso que precisa ficar muito bem consignado. Quando nós temos desvios de conduta em que um policial militar ele toma uma iniciativa diferente ou tem características e indícios de uma execução, não tenha dúvida que há um rigor muito forte da nossa corregedoria que todos os casos ela acompanha. De acordo com as estatísticas das polícias civil e militar, o número de pessoas mortas em confronto com policiais no estado de São Paulo aumentou do ano passado para cá. Enquanto nos primeiros 6 meses de 2013 foram 150 casos, este ano, no mesmo período, a quantia saltou para 317 mortes. Em contrapartida, o número de policiais mortos em serviço caiu de 7 no primeiro semestre de 2013 para 6 no mesmo período deste ano. De acordo com o comandante-geral da PM, outros 61 policiais, fora do horário de serviço ou aposentados, foram mortos em conflitos este ano. O criminoso ele tem que ter a certeza que quando ele se dispõe a atirar contra um agente do Estado, contra um policial militar, a pena tem que ser 1/3 ou metade além daquilo que se ele praticasse contra uma pessoa qualquer. Isso tem que acontecer, isso já acontece em outros países. Prefeitura de São Paulo recolheu de janeiro a agosto mais de 1.300 carros abandonados nas ruas da cidade. Um problema crônico que atrapalha muita gente. Alguns donos de oficinas também sofrem com abandono, feito geralmente por clientes que deixam o carro e não buscam e não voltam para buscar. Modelo importado, marca desejada por muitos, mas este está abandonado no fundo da oficina mecânica. A gente entra em contato com o rapaz, ele fala que vai vir aí, não aparece. Conheço a família dele, na hora que estiver atrapalhando eu vou atrás do pai dele e mando levar para lá. Em frente à mesma oficina, só que na calçada, um outro modelo quebrado e abandonado ocupa a vaga e acumula sujeira. Esse cadete aqui é de quem?
de um ex-funcionário da gente. E ele foi embora? Ele mora aqui no bairro, mas só que ele depois que largou aí não apareceu mais. Faz quanto tempo? Uns 4 meses. Na mesma rua, no Bom Retiro, região central de São Paulo, um outro carro quase desmanchado na calçada chama a atenção. O modelo é importado. Fomos até a oficina logo em frente para saber a explicação. Não é meu, mas é de um amigo meu, entendeu? Ah, é? E ele deixou aqui? Na verdade, ele tá arrumando o documento do carro e tá aí na rua, né? Na rua Barra Funda, esta Brasília sem bancos está parada há meses. Fomos também até a oficina ao lado. O dono diz que o carro não é de nenhum cliente dele, mas admite que o abandono é um problema frequente. Cliente que abandona carro aqui? Já aconteceu. Mas aí a gente põe para a rua e depois liga para a prefeitura, que nós também não temos estacionamento. Mas é claro que não é só em frente à oficina mecânica que tem carro abandonado. O problema se repete em várias ruas da cidade, como aqui na Barra Funda. Quem é o responsável por fiscalizar e remover esses veículos das ruas é a subprefeitura de cada região. Mas as pessoas também podem denunciar pelo telefone 156. De janeiro a agosto deste ano, foram recolhidos ao todo 1.384 veículos abandonados nas ruas de São Paulo. Primeiros fiscais colam um selo no para-brisa avisando que em 5 dias o carro será levado para um pátio. Mesmo perto de oficinas, a responsabilidade é do proprietário do veículo. De acordo com a Lei de Limpeza Urbana, a multa pelo abandono é de cerca de R$15 mil. Quem quiser recuperar o veículo ainda terá que pagar os custos do guincho e da estadia. Incomoda, né? O espaço público podia estar livre. Fica feia a cidade, né? Moradores e comerciantes da Zona Leste estão preocupados com a possibilidade da Prefeitura desapropriar mais de 600 imóveis na região. Um projeto prevê a construção de cerca de 40 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus. Emílio investiu cerca de R$350 mil para montar esta perfumaria há 2 anos. Na época, estimou recuperar o valor em 3 ou 4 anos de funcionamento. Hoje, na metade do caminho, soube que poderá ser obrigado a fechar a loja. Foi um investimento, se ocorrer mesmo a desapropriação, foi perdido. Poderia ter sido empregado em outras coisas, né? Centenas de imóveis podem ser desapropriados em algumas regiões da Zona Leste, como em Itaquera. O projeto é inspirado em um sistema de transporte coletivo desenvolvido em Curitiba, que tem o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. Ao todo, 643 imóveis podem ser atingidos nas avenidas Radial Leste, Aricanduva e Líder. Não tem nenhum ônibus mostrando na rua. Olha o movimento, que não tem nada. Não existe movimento nem de ônibus, não há necessidade de um projeto desse no nosso local. As obras do trecho Leste 1, na Radial Leste, já começaram. Ele vai ligar o terminal Parque Dom Pedro II até os outros 2 corredores, o Leste 2 e o Aricanduva, ambos ainda em estudo. A previsão é que o trecho Leste 1 seja entregue em 36 meses. A Prefeitura pretende construir cerca de 40 quilômetros de corredores exclusivos, sendo que uma das prioridades é interligar as linhas de ônibus com as estações de metrô da linha 3 vermelha, mas os moradores acreditam que a prioridade deveria ser aumentar a infraestrutura básica nos bairros da Zona Leste da capital. É o caso deste córrego, que fica a menos de 500 metros da Avenida Líder, uma via que deve ser bastante afetada pelas obras. O comércio começa a travar, porque todos ficam sabendo o quê? Essa aqui é uma rota da desapropriação, vai ser desapropriado. Todos estão com medo. Não sabe o que faz amanhã, não sabe o que vai ser amanhã. Os comerciantes dizem que não receberam nenhuma notificação oficial sobre as desapropriações, mas afirmam que funcionários da prefeitura já realizaram vistorias nas áreas. A gente não se opõe a um corredor, mas desde que seja um corredor que comporte realmente a estrutura do bairro, que comporte a estrutura da população da Zona Leste, né, que é o que a gente vem vendo como viável. De acordo com a SP Obras, os moradores e comerciantes ainda não receberam a notificação por causa do grande número de desapropriações que o projeto exige. Por enquanto, a Prefeitura reavalia o estudo para que haja o menor impacto possível na região.
Em assembleia, agora à tarde, bancários decidem pelo fim da greve que durou uma semana. A repórter Sabrina Pires está na região central de São Paulo e tem outras informações. Sabrina. Estela, já ficou confirmado, definido que amanhã os bancos voltam a funcionar normalmente em São Paulo. Capital, 15 municípios da região e Osasco. O Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo aceitou a proposta feita pela Federação dos Bancos de reajuste com ganho real no salário de 2,02%, no caso do piso salarial 2,5%. Também houve reajuste do Vale-Refeição, agora R$ 26,00 por dia, e também na participação dos lucros. A compensação desses dias parados, 7 dias de greve, será até o dia 7 de novembro, com 1 hora a mais de trabalho na jornada. As outras assembleias de outros estados estão ocorrendo neste momento, mas a orientação do Sindicato Nacional é justamente para que a proposta da federação seja aceita. Mas aqui em São Paulo, então, já está confirmado, os bancos voltam a funcionar normalmente amanhã. Inclusive, nós passamos por vários bancos agora à noite e as faixas de greve já foram retiradas na maioria deles. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E a Operação Eleições retira 150 toneladas de lixo das ruas de São Paulo durante a madrugada. A operação especial de limpeza realizada pela Prefeitura retirou muito lixo das ruas da capital paulista. A ação começou no sábado com a preparação das áreas de votação para receber os eleitores. Continuou durante todo o domingo e terminou às 5h30 da manhã de hoje. Mais de 2.500 colaboradores participaram da ação de limpeza do primeiro turno das eleições. Eles se revezaram em 3 turnos para limparem as vias. A equipe contou com 180 equipamentos, entre caminhões-pipa, compactadores de resíduos e varredeiras. Dilma Rousseff e Aécio Neves estão no segundo turno. Marina Silva foi derrotada e ficou em terceiro. Veja os estados onde esses candidatos venceram. Dilma venceu em 15 estados, a maioria no norte e nordeste do país. Ela ficou em primeiro no Piauí, Maranhão, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. A virada de Aécio Neves se deu pela vitória dele no maior colégio eleitoral do país, São Paulo. Ele venceu também em outros 8 estados, mais o Distrito Federal. São eles Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Mato Grosso, Roraima, Goiás, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Marina Silva, do PSB, venceu em apenas 2 estados. Pernambuco, terra natal de Eduardo Campos, e no Acre, estado natal da candidata. Presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, recebeu hoje integrantes da coordenação de campanha no Palácio da Alvorada para tratar da nova fase da disputa eleitoral. Em seu perfil no Twitter, Dilma criticou o tucano Aécio Neves. Disse que o povo brasileiro não quer de volta aqueles que trouxeram racionamento de energia e que vai melhorar a economia, mas sem desempregar ou fazer arroxo salarial, como fez o governo do PSDB. Em entrevista coletiva no final da tarde, no Palácio da Alvorada, Dilma comentou as futuras alianças e estratégias de campanha. Eu acho que hoje seria uma temeridade qualquer fala a respeito de como será os apoios no futuro. É óbvio que muitas vezes os apoios, eles não dependem só de uma pessoa, eles são decididos por várias instâncias. Então, nós temos certeza que uma parte dos votos vai se dividir entre eu e o candidato. Nós vamos fazer, primeiro, uma reunião de todos os governadores da minha base eleitos no primeiro turno e de todos os senadores eleitos no primeiro turno. E também de governadores em que não há conflito, no sentido de que não há disputa dentro da base. A tendência nossa é começar pelo Nordeste e para o Sul e para Minas e São Paulo na sequência. O candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, passou o dia em São Paulo em reuniões com lideranças tucanas. No estado, Aécio venceu Dilma com votação expressiva.
No Comitê Central do partido na capital paulista, ele disse que espera um segundo turno de alto nível. No entanto, chamou o PT de monstros do presente em resposta a uma fala da presidente Dilma. Me surpreende abrir os jornais e ouvir a candidata oficial falar de fantasmas do passado. Na verdade, os brasileiros estão muito preocupados com os monstros do presente: inflação alta, recessão, corrupção. Sobre alianças, ele falou que recebeu o telefonema de Marina Silva, terceira colocada na disputa, mas que o esperado apoio ainda não veio. E nós temos que agora dar tempo ao tempo. Cada liderança saberá o tempo de tomar uma decisão e qual será essa decisão. Não cabe a mim avançar nesse tempo. Claro que todos aqueles que têm como nós um sentimento de que o Brasil precisa mudar para avançar serão muito bem-vindos nessa caminhada. E se vocês avaliarem os nossos programas, vão encontrar muito mais pontos de convergência do que pontos divergentes. No pronunciamento, Aécio Neves fez questão de agradecer aos paulistas. E não é para menos. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país e que carimbou o passaporte do tucano para o segundo turno das eleições. No estado, 44% dos votos foram para o candidato do PSDB, enquanto Dilma teve 26%. Uma diferença entre a quantidade de votos de um para outro de mais de 4 milhões na preferência do eleitor. Isso aconteceu inclusive em redutos tradicionais do PT, como São Bernardo do Campo e Santo André. O governador reeleito, Geraldo Alckmin, também agradeceu o apoio e disse que a campanha continua agora com Aécio. É uma alegria recebê-lo aqui no nosso estado, dizer que contem conosco e agora é Aécio na cabeça. José Serra, o escolhido pelo estado para o Senado, também reconheceu o peso dos paulistas na disputa para a presidência. São Paulo mostrou também que tem uma visão de longo prazo, porque São Paulo fez a diferença nesta eleição do primeiro turno em favor do Aécio Neves. O que nós queremos agora é ampliar a diferença. São Paulo desempenhou um papel nesse primeiro turno vital para o futuro do Brasil. Fora da disputa, Marina Silva, do PSB, não falou sobre sua posição no segundo turno, que deverá ser anunciada nos próximos dias. Ela também telefonou para a presidente Dilma Rousseff. Mas, por enquanto, a candidata derrotada do PSB disse estar na torcida para que Dilma e Aécio enobreçam o processo democrático. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Sun Tzu, general, estrategista e filósofo chinês, ensinava: jamais subestime o inimigo, o adversário. Por décadas, Lula foi subestimado. Com Dilma, no domingo, o PT chegou à vitória no 7º turno em 4 eleições presidenciais. Dilma, que teve vitórias pessoais com os triunfos de Fernando Pimentel em Minas e o Rui Costa de Jacques Wagner na Bahia, enfrentará Aécio Neves. Há 30 anos, Aécio era secretário particular do avô Tancredo Neves, eleito presidente e morto antes da posse. Aécio, então o Aécinho de 24 anos, era subestimado, também e não pouco por jornalistas. Ainda subestimado, inclusive por vários dos seus, Aécio tornou-se líder do PSDB na Câmara e, em seguida, candidato à presidência da Câmara para o ano 2001. Serra, pré-candidato à presidência da República, queria alguém seu na presidência da Câmara. Quando tentaram demover Aécio, já era tarde. Sem o apoio de Fernando Henrique, Aécio se elegeu presidente da Câmara. Ainda visto por vários como netinho do Tancredo, playboy, Aécio elegeu-se governador de Minas por 2 vezes e fez o sucessor Anastasia, agora senador como ele. Em 2010, Serra subestimou Aécio e seu desejo de prévias para a escolha do candidato tucano. Quando Serra acordou, havia perdido a eleição. Ungidos pela providência divina, Marina e o PSB subestimaram Aécio. Quando acordaram, estavam derrotados. Em Minas, foi Aécio quem subestimou o adversário, ou superestimou sua força e esqueceu lição de Sun Tzu. Onde eu estava com a cabeça, subestimar o oponente e abaixar a guarda. Quando Aécio acordou, Fernando Pimentel já estava a caminho do governo de Minas. Muitos do PT, em especial na sua militância, subestimaram e subestimam Aécio.
quando acordaram na noite do domingo, deram de cara com um duríssimo adversário e em ascensão. Dizia Sun Tzu, não há pior desgraça do que desconhecer a força do seu adversário. Viveremos agora um embate feroz entre duas visões e modelos de Brasil. Boa noite. E as eleições no Brasil são notícia nos jornais estrangeiros. Estados Unidos e Europa falam sobre a indefinição para o segundo turno. O americano The New York Times diz que Dilma aparece como líder, mas enfrenta o segundo turno em uma das eleições presidenciais mais disputadas desde a redemocratização do Brasil nos anos 80. O britânico The Guardian destaca que os programas de distribuição de renda da atual presidente foram suficientes para a liderança no primeiro turno, mas não para garantir o segundo turno contra Aécio. Na França, o Le Monde tem como manchete a liderança de Dilma no primeiro turno, e no texto diz que o suspense durou até o final. Em outra reportagem, o Le Monde traça um perfil de Aécio Neves, o rival de Dilma Rousseff, para a presidência. O El País, da Espanha, informa que Aécio vai disputar a presidência com Dilma e diz que Marina Silva foi a grande derrotada. 3 estados brasileiros já têm governadores. Em 4, eles foram reeleitos. Em São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi reeleito com um pouco mais de 57% dos votos. O Paraná será novamente governado pelo tucano Beto Richa. Ele teve mais de 55% dos votos. Em Sergipe, Jackson Barreto, do PMDB, terá mais 4 anos de mandato. Ele foi reeleito com 53,52% dos votos. E Raimundo Colombo, do PSD, vai governar o estado de Santa Catarina novamente. Ele teve 51,36% dos votos. Em Alagoas, Renan Filho, do PMDB, é o eleito. Ele é filho do senador Renan Calheiros e teve pouco mais de 52% dos votos. A Bahia será governada pelo petista Rui Costa. Ele teve mais de 54% dos votos. No Espírito Santo, o novo governador será Paulo Artung, do PMDB, que venceu com 53,44%. O Maranhão será comandado por Flávio Dino, do PCdoB. Ele derrotou os adversários com mais de 63% dos votos. Em Minas, venceu Fernando Pimentel. O petista teve quase 53% dos votos. Em Mato Grosso, quem ganhou foi Pedro Taques, do PDT, com 57,25%. Em Pernambuco, o candidato do PSB, partido de Eduardo Campos, venceu. Paulo Câmara teve 68% dos votos. No Piauí, o petista Wellington Dias derrotou os adversários e teve 63% dos votos. E no Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, vai governar o estado pelos próximos 4 anos. Ele teve 51,30% dos votos. Já outros 3 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, vão ter segundo turno. Vamos às disputas. No Acre, o segundo turno será entre Chão Viana, do PT, e Márcio Bittar, do PSDB. No Amazonas, José Melo, do PROS, enfrentará Eduardo Braga, do PMDB. No Amapá, a disputa será entre Valdez, do PDT, e Camilo Capiberibe, do PSB. No Ceará, os eleitores poderão escolher entre os 2 nomes, Camilo Santana, do PT, e Eunice Oliveira, do PMDB. No Distrito Federal, a disputa ficou entre Hollenberg, do PSB, e Jofran Frejá, do PR. Em Goiás, vão se enfrentar Marconi Perillo, do PSDB, e Iris Rezende, do PMDB. No Mato Grosso do Sul, o segundo turno será entre Delcídio Amaral, do PT, e Reinaldo, do PSDB. No Pará, Hélder Barbalho, do PMDB, disputará o governo do estado com Simão Jatene, do PSDB. Na Paraíba, Cássio Cunha Lima, do PSDB, e Ricardo Coutinho, do PSB, continuam na corrida pelo estado. No Rio de Janeiro, Pezão, do PMDB, enfrentará Marcelo Crivella, do PRB. Em Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB, concorre com Expedito Júnior, do PSDB. Em Roraima, Sueli Campos, do PP, Chico Rodrigues, do PSB, estão no segundo turno. No Rio Grande do Sul, vão se enfrentar José Ivo Sartori, do PMDB, e o candidato à reeleição Tarso Genro, do PT. E no Rio Grande do Norte, Henrique Alves, do PMDB, disputa o governo com Robson Faria, do PSD. Veja quais partidos venceram as eleições nos estados neste primeiro turno. O PSDB ganhou em 2 estados, São Paulo e Paraná. O PMDB venceu em 4 estados, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo e Tocantins. O PSD levou o governo de Santa Catarina. O PT venceu em 3 estados, Bahia, Minas Gerais e Piauí.
O PCdoB ganhou o governo do Maranhão. O PDT venceu em Mato Grosso e o PSB em Pernambuco. A Câmara dos Deputados terá a maior renovação desde 1998. Foram eleitos 198 deputados que nunca exerceram mandato na casa, do total de 513 parlamentares. Dos 401 que tentaram um novo mandato, 290 foram eleitos. Veja como ficou a composição partidária na Câmara dos Deputados. A maior bancada federal é do PT, com 70 deputados. O segundo maior partido na Câmara Federal vai continuar sendo o PMDB, com 66 deputados. O PSDB manteve o número de cadeiras que já tinha, 54. Em quarto vem o PSD, com 37 parlamentares. Depois vem o PP, com 36 deputados eleitos. O PR terá 34 cadeiras. Na sequência está a PSB, com 33. O PTB, com 25 deputados. O DEM terá 22 representantes na Câmara Federal. O PRB, 21. O PDT, 19. O Solidariedade, 16. O PSC terá 12 deputados. O PROS, 11. O PCdoB e o PPS, 10 cada um. Juntos, PMN, PSOL, PTdoB, PRS, PRTB, PRP, PTC, PSL, PSDC, PEN e PTN terão 29 deputados. No Senado, o PMDB vai continuar com o maior número de senadores e, com isto, manter a hegemonia na casa. A legenda obteve 5 das 27 cadeiras em disputa. Veja o total de senadores eleitos por sigla e como ficou a composição partidária da casa. O PMDB elegeu 5 senadores, o PSDB 4, entre eles José Serra por São Paulo. O PDT também elegeu 4 senadores, o Democratas e o PSB 3 cada um. O PTB, o PT e o PSD elegeram 2 senadores cada um. O PR elegeu 1. E o PP também 1. Com a eleição, a nova bancada do Senado fica composta da seguinte forma. O PMDB terá 18 senadores, seguido pelo PT com 12. O PSDB terá 10 cadeiras, o PDT 8, o PTB 3, o PSB 7, o DEM 5, o PP também 5, o PR 4 e o PSD 3. Reeleito, o governador Geraldo Alckmin perdeu em apenas uma cidade do estado. Alckmin venceu em 644 cidades do estado de São Paulo. Ele só perdeu em Hortolândia, interior de São Paulo. Nessa cidade, o petista Alexandre Padilha ficou em primeiro, com quase 39%. Alckmin ficou em segundo, mas a diferença entre ele e o petista foi pequena. O tucano teve 34,8% dos votos. São Paulo também elegeu 94 deputados estaduais. Veja quais foram os 10 mais votados. Fernando Capês, do PSDB, vem em primeiro, com pouco mais de 306 mil votos. Em seguida está o Coronel Telhada, também do PSDB, com 254.074 votos. Em terceiro, também tucano, Orlando Morando, com pouco mais de 237 mil votos. Em quarto, Trípoli, do PV, ele teve pouco mais de 232 mil votos. Em quinto, entre os mais votados para deputado estadual, está o delegado Olim, do PP, com quase 196 mil votos. Em sexto, Barros Munhoz, do PSDB, com quase 195 mil votos. Em sétimo, Campos Machado, do PTB, com pouco mais de 192 mil votos. Em sétimo, Feliciano, do Partido Ecológico Nacional, com quase 189 mil votos. Em nono, Jorge Wilson, do PRB, com pouco mais de 180 mil votos. E em décimo, Mauro Bragato, do PSDB, com 175.839 votos. Na Assembleia Legislativa, o governo Alckmin terá mais apoio. A bancada do PSDB se mantém como principal legenda da casa e partidos aliados ao tucano tiveram mais eleitos. A oposição, liderada pelo PT, vai perder 8 cadeiras. Veja como ficou a composição partidária da Assembleia Legislativa de São Paulo.
O PSDB tem 22 cadeiras. O PT, que faz oposição aqui no estado, é o segundo maior partido da Assembleia, com 14 cadeiras. Depois vem o DEM, com 8 parlamentares. O PV tem 6. PMDB e PSB têm 5 representantes cada um. PSD e PRB, 4 cadeiras cada. PTB, PPS, PSC e PR, 3 deputados cada. PCdoB, PP, PSOL, Solidariedade e PEN elegeram 2 deputados estaduais cada um. PDT, PSL, PTN, PHS elegeram 1 deputado cada. Atenção consumidor, Nota Fiscal Paulista libera a partir de hoje créditos do primeiro semestre. As consultas podem ser feitas no site fazenda.sp.gov.br. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, o programa arrecadou nos 6 primeiros meses do ano mais de 895 milhões de reais. O consumidor pode transferir o valor do crédito para a conta corrente ou poupança. O crédito também pode ser destinado ao pagamento do IPVA do ano que vem. 5 anos atrás, o bairro Jardim Romano passou 2 meses alagado devido às chuvas. Agora a água voltou a ser o problema no bairro, mas dessa vez são as torneiras secas durante a noite que incomodam os moradores. É rotina. Todo dia, Dejair separa 2 baldes bem cheios, porque na casa dele, toda noite falta água. Esses 2 baldes que a gente enche e deixa de reserva lá fora. E enche 4, 5 garrafas de água para beber também. Não esquece não, já virou rotina. Ah, é? É. Faz meses que tá? Tem mais de 6 meses. Dejair mora no Jardim Romano, Zona Leste, bairro que há 5 anos estava debaixo d'água. 2.000 famílias foram atingidas pela cheia. Dagmar lembra que a casa dela ficou alagada durante 2 meses, com água pela cintura. Quem enfrentou a enchente agora está estocando água, com medo da seca. É bom se prevenir, o correto é bom se prevenir, né? Tem medo que falte água para beber, para tomar banho, né? Fazer comida. Aqui no Jardim Romano, o corte no abastecimento acontece sempre entre 6 e 8 da noite e aí a água só volta de manhã. Segundo o relato dos moradores, em algumas partes do bairro, a pressão nas torneiras também diminuiu. E aí, tem dia que não dá nem para encher a caixa. Pior para quem não tem caixa d'água. Adelson conta que desde a Copa do Mundo quase não sabe mais o que é um chuveiro. Para tomar banho é só de canequinha. Esquentar água e tudo no micro-ondas. Gastar gás, né? Gastar energia também, né? Complicado. A roupa no tanque começou a ser lavada ontem. Mas como a água acabou antes do horário habitual, só hoje Lisiane pôde continuar o serviço. Na casa onde moram 6 adultos e 3 crianças, também sempre tem pia cheia. Essa água aqui a gente guarda para lavar a louça, né? Porque 7 horas já não tem mais água. Aí a louça da janta para não acumular, a gente guarda essa água. E nós já junta 2 baldes para poder usar no banheiro, para não ficar o fedor. A gente faz o que a gente pode, né? Economiza o máximo. A roupa a gente lava uma vez por semana, aproveita a água da máquina para lavar quintal, né? Fazer as coisas, fazer a limpeza da casa, né? E a Sabesp informa que não há problemas de falta d'água na cidade de São Paulo. A companhia afirma também que vai enviar técnicos ao local mostrado na reportagem. E o nível do sistema Cantareira continua caindo. De acordo com o boletim divulgado hoje pela Sabesp, o reservatório opera com apenas 5,8% da capacidade. Nesta segunda, a Sabesp deve entregar à Agência Nacional de Águas o novo plano de operação do sistema. O plano, que traz a estratégia prevista até o final de abril do ano que vem, foi a condição imposta pela Agência Nacional de Águas para avaliar a autorização do uso da segunda cota do chamado volume morto. A expectativa da Sabesp agora é usar mais de 106 bilhões de litros de água da reserva. Segundo o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Mauro Arce, a primeira cota da reserva técnica do sistema Cantareira deve se esgotar no dia 21 de novembro. O sol voltou com força nesta segunda-feira e a temperatura subiu aqui na capital paulista. A máxima chegou aos 25 graus. E a partir de amanhã, a tendência é que esquente ainda mais durante a tarde. E não há chuva prevista. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Depois da
das chuvas do final de semana, o tempo ainda segue instável no litoral do Nordeste. Amanhã o risco é de pancadas a qualquer hora do dia e podem ser fortes nessa área entre Sergipe e o leste de Pernambuco. Chove forte também por causa do calor nessa parte mais escura entre o Acre e Roraima. Já entre o oeste do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso até o norte do Maranhão, chove a partir da tarde. Nessa área entre o norte do Rio de Janeiro e o sul da Bahia, chove fraco. Máxima amanhã de 26 graus em Vitória, 28 na capital fluminense e 37 graus em Cuiabá. Aqui em São Paulo, o calor continua no interior, o ar quente ganha força em todo o estado e as temperaturas ficam bem altas. A máxima chega aos 31 graus em Araçatuba, 32 em Votuporanga, 30 graus na região de Ribeirão Preto, Bauru e também em São José do Rio Preto e até na faixa leste, onde as temperaturas estavam amenas, a sensação volta a ser de calor mesmo com a nebulosidade. A máxima vai aos 27 graus no litoral e aos 28 em Sorocaba. Em toda a região, incluindo a Grande São Paulo, não há previsão de chuva para os próximos dias. Amanhã esquenta mais em relação a hoje, máxima de 27 graus. Na quarta, a máxima se mantém e o tempo abre mais. Na quinta-feira, as temperaturas disparam e os termômetros chegam a bater na casa dos 29 graus à tarde. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais informações sobre o tempo em São Paulo. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A seleção brasileira de futebol já está na China, onde vai enfrentar a Argentina no amistoso do próximo sábado. O jogo contra os argentinos é o primeiro da rápida excursão do time comandada por Dunga na Ásia. O jogo de sábado, Estela, vale o troféu Super Clássico das Américas e acontece às 5 da manhã de sábado, horário de Brasília. Depois a seleção enfrenta o Japão em Singapura, terça-feira. Logo mais, madrugada desta terça-feira, no Brasil, os jogadores vão treinar com bola pela primeira vez em território chinês. E agora, Campeonato Brasileiro, os times de São Paulo foram bem na rodada de fim de semana. Os jogos aconteceram no sábado por conta das eleições. E assim como o Palmeiras, que já havia vencido quinta-feira na abertura da rodada, Corinthians ganhou na Arena Itaquera e São Paulo e Santos venceram fora de casa. Vamos aos gols. O Santos, que não vencia como visitante no Brasileirão desde maio, derrotou o Flamengo no Maracanã por 1-0 com um gol de Robinho. Pelo mesmo placar, o São Paulo ganhou do Grêmio em Porto Alegre. O gol foi marcado por Rogério Ceni em cobrança de pênalti. Jogando em Itaquera, o Corinthians reencontrou a vitória após 2 derrotas seguidas fora de casa. Contra o Sport, depois de um escanteio cobrado por Renato Augusto, Anderson Martins abriu o placar. No segundo tempo, após cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Guerreiro, que ampliou. Aos 47 de fora da área, Luciano fez mais um. Final, Corinthians 3, Sport 0. Celso, o Corinthians conseguiu aí mais uma vitória, saiu mesmo da crise ou não? O Corinthians é tudo vai muito do momento. Se perder mais 1 ou 2 jogos, aquele burburinho já começa de novo. Mas foi uma vitória importante. O Corinthians está ali na briga pela Libertadores América, o que resta ao Corinthians, tem o mesmo número de pontos de Grêmio, Atlético. São Paulo e Inter também, sabe, são esses times que brigam por um lugar no torneio sul-americano no ano que vem. O Cruzeiro me parece mesmo cada vez mais perto do título. Venceu mais um adversário direto, que foi o Internacional, venceu por 2-1. Abriu ainda mais essa distância, né, para o segundo colocado. E aí restam Internacional, São Paulo, Corinthians, Grêmio e Atlético brigando justamente por essas 3 vagas que faltam no torneio continental. E tem outros times chegando também, o próprio Santos que venceu, né, venceu bem o Flamengo fora de casa. O problema é que a seleção brasileira acaba tirando os jogadores importantes nesse momento decisivo. O Santos perdeu o Robinho, o Cruzeiro perde aí o Ricardo Goulart. O Cruzeiro é fundamental. Enfim, né, então é muito complicado. E agora uma notícia triste, segue internado em estado grave o piloto Júlio Bianchi, vítima de um grave acidente no Grande Prêmio do Japão no domingo. O GP de Suzuka, vencido por Lewis Hamilton, ficou marcado pelo grave acidente sofrido pelo piloto da Marúcia. A empresa responsável pela transmissão oficial da corrida não divulgou as imagens do choque entre o carro pilotado por Bianchi e um guindaste, que fazia a remoção de um outro carro pilotado por Adrian Sutil.
mas a imagem foi flagrada por... Total falta de segurança. Foi flagrada por um espectador que estava lá na arquibancada do circuito de Suzuka e mostra muito claramente o erro de organização. Pista molhada, chuva caindo e o carro sendo resgatado pelo guindaste quando de repente aparece, fruto do desvio, o piloto batendo no guindaste. Vamos acompanhar. Nós temos a reportagem, vamos ver. Esse guindaste retirava a Sauber de Adrian Sutil, que minutos antes perdeu o controle e se chocou nos pneus de proteção quando a Marussia de Julie Bianchi surgiu descontrolada. O piloto foi atendido no centro médico do circuito e transferido para o Hospital Geral de Mie, em Yokoyashi, cidade localizada a 10 quilômetros de Suzuka. Constatado um traumatismo craniano, o mesmo passou por uma cirurgia de aproximadamente 4 horas. O diretor de comunicação da FIA, Matteo Bonciani, revelou ainda no domingo a preocupação com a família do piloto. As condições são críticas. A família verá os médicos amanhã. Julie está sendo bem assistido desde o começo. Ele também revelou todo o sentimento da comunidade diante do ocorrido. Nossos pensamentos estão com Julie. Ele tem sido apoiado por todos os pilotos e torcedores. Julie Bianchi está na Fórmula 1 desde 2011. Foi piloto de testes da Ferrari e passou a correr pela Marussia no ano passado. No GP de Mônaco, conquistou os primeiros pontos dele da equipe na categoria ao chegar no 9º lugar. Que ele se recupere o mais rápido possível. Com certeza, Celso. Muito obrigada, uma boa noite. E é com você, Gabriel. Santa Catarina registrou mais 6 ataques entre a noite de domingo e a manhã de hoje. As rodovias federais do estado começaram a receber barreiras fixas para impedir a entrada de armas, drogas e pessoas foragidas. Além dos policiais locais, efetivos de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal também vão atuar na fiscalização. Com os novos ataques, o número de atentados chega a 90. Desde o dia 26 de setembro, 29 cidades registraram ocorrências de ataques a ônibus, viaturas policiais e veículos particulares de agentes de segurança. A capital, Florianópolis, acumula o maior número de ataques, com 18 casos. A polícia investiga a origem dos atentados, mas acredita que seja uma represália de uma facção criminosa às operações de combate ao tráfico de drogas no estado. São Paulo elegeu 70 deputados federais. Saiba quais foram os 10 mais votados de São Paulo. Em primeiro ficou Celso Russomano, do PRB. Ele teve mais de 1.500.000 votos. Em segundo, vem Tiririca, do PR, com pouco mais de 1 milhão de votos. Em terceiro lugar, o pastor Marco Feliciano, do PSC, com quase 400.000 votos. Em quarto, Bruno Covas. O tucano teve pouco mais de 350.000 votos. Em quinto, Rodrigo Garcia, do DEM, com pouco mais de 336.000 votos. Em sexto está o tucano Carlos Sampaio, do PSDB, com 295.000 votos. Em sétimo, também tucano Duarte Nogueira, com 254.000 votos. Em oitavo, Ricardo Trípoli, também do PSDB, com quase 234.000 votos. Em nono lugar, Samuel Moreira, do PSDB, com pouco mais de 227.000 votos. E em 10º lugar, Paulinho da Força, do Solidariedade, com também pouco mais de 227.000 votos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. A 7ª eleição depois da Constituição de 1988 foi marcada por surpresas, tragédia e reviravolta. Passada a hora do voto e feita conta, os políticos e os partidos avaliam ganhos e perdas. E hoje recebemos Paulo Teixeira, petista que já ocupou cargos administrativos de destaque, além de ampla atuação no Legislativo como vereador, deputado estadual e deputado federal, agora reeleito para a 3ª legislatura. Muito obrigada, deputado. Obrigado, parabéns pela reeleição. Muito obrigado. Bom, eu quero começar, deputada, o seguinte. Nesse primeiro turno, nós vimos aí uma virada. Agora, a relação dos parlamentares, dos estaduais no Legislativo, também no Legislativo Federal, a renovação.
E, além disso, o resultado para os cargos de executivo. Muita quebra de expectativa. No PT, vocês estavam preparados para o resultado que aconteceu? Lídia, as pesquisas davam resultado para Dilma na liderança e um empate entre o Aécio e a Marina. E eu creio que a nossa campanha, ela mirou a Marina, né? Esqueceu o Aécio. E o Aécio foi liso para cima, sem que ninguém falasse dele, né? Isso que aconteceu. Diferentemente da campanha aqui em São Paulo, que o Alckmin bateu nos dois, ficou segurando os dois lá embaixo, né? E apanhou dos dois, né? E apanhou dos dois, apanhou pouco dos dois. Ele ficou meio salvo, eu achei pouco. E a campanha nacional, ela polarizou com a Marina e o Aécio subiu muito, né? Então, essa expectativa nós não tínhamos, né? E agora nós vamos enfrentar o segundo turno, na minha opinião vai ser um segundo turno duro, mas as chances da Dilma ganhar, na minha opinião, são muito grandes. Bom, Dilma Rousseff traz na bagagem a vantagem da autoridade institucional dos 12 anos do PT, porque ela tem realmente realizações. Por outro lado, ela tem também um lado B de desvantagens. Os resultados da economia que tem aparecido com um PIB baixo, a questão da inflação bater no teto da meta. Então, são veios que acabam sendo prato cheio para a oposição, sem falar nas denúncias que envolvem corrupção em Petrobras, ainda o rescaldo do mensalão, tudo isso acaba sendo cobrado diretamente de Dilma, né? Isso é desvantagem para ela. O que a Aécio Neves traria na bagagem que Dilma pudesse tirar essa desvantagem que, por um lado, ela tem? Olha, Maria Lídia, a Dilma, primeiro, ela tem uma vantagem de que a vida das pessoas mudou muito no Brasil, né? Muitos empregos, distribuição de renda, salários valorizados, né? Em segundo lugar, o tema da economia, o mundo inteiro vive uma crise. Nós não somos uma ilha, né? Só que nessa crise o Brasil se protege o emprego, protege o salário, protege a vida do povo com seus direitos, né? É um país que está dando mais direitos, habitação, melhorando a educação, fazendo muitos programas na área de saúde. E a Dilma também se credencia como uma pessoa que está fazendo e que pode fazer mais. No tema da corrupção, o que nós estamos assistindo é um combate intenso à corrupção. Todas as ferramentas para combater a corrupção estão sendo utilizadas. Isso é, a Polícia Federal ganhando bem, com capacidade investigativa, dificilmente se consegue chegar em algum lugar aqui em São Paulo com a investigação na Polícia Civil. Nós temos um Ministério Público independente, nós temos uma CGU funcionando, um judiciário funcionando e um combate intenso. Por exemplo, na Petrobras, essa pessoa foi retirada na medida que se viu que estava cometendo coisas erradas e foi presa pela Polícia Federal. E nós estamos vivendo um momento importante da sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento de combate à corrupção. O Aécio Neves, primeiro que ele sai de uma eleição que ele perdeu em Minas Gerais. Ele foi derrotado na sua própria casa. Mas surpreendeu na votação que teve final, né? Mas eu digo isso agora... No que lhe interessava diretamente, que é ir para o segundo turno. É verdade. Agora nós teremos nitidez. E ele traz consigo todo o tempo do Fernando Henrique. E a memória tem que ser reavivada do que era o tempo do Fernando Henrique, que as pessoas iam lá, na fábrica tinha lá, não há vagas. E se tivesse uma vaga, tinha uma fila imensa e os salários baixos. Essa memória vai ser reavivada. O Armínio Fraga, que foi anunciado como ministro da Fazenda, no eventual governo Aécio, disse que o salário mínimo está muito alto. Ora, ele já está sinalizando arrochar salários, e arrochar salários é política do PSDB. Então, na minha opinião, e na temática combate à corrupção, nós tivemos esse tema recente do aeroporto que ele desapropriou na terra do tio dele, que o tio dele tinha a chave do aeroporto. Quer dizer, pelo que o senhor está me dizendo, é assim, se por um lado Dilma traz na bagagem um flanco que pode servir de ataque pela oposição a ela, por Aécio Neves, por outro lado, ele também traz na bagagem um flanco que o PT vai
explorar, né, nas peças de campanha. Eu estou com a impressão que nós vamos ter um segundo turno cruento, deputado. Não deveria ser um segundo turno mais propositivo, um segundo turno onde, com tempo igual, candidatos frente a frente exibissem o que pretendem para o país e a sua capacidade de gestão? Eu acho que esse vai ser o centro da propaganda da Dilma Rousseff, discutir o futuro do Brasil, o que está em mudança no Brasil. Na medida em que você aprova o Plano Nacional de Educação, destina 10% do PIB, aprova os royalties do petróleo para ter vaga nas creches para as crianças, melhorar a escola pública do ensino fundamental, aliar o ensino médio ao ensino profissionalizante, abrir as portas da universidade para todos, melhorar a saúde, melhorar a segurança, enfim. Esse é o debate de segundo turno que será feito pela presidenta Dilma Rousseff. Tomara que seja, viu? Tomara. Para o eleitor, isso é que é o importante e não o embate, né, naquela qualidade que nós vimos no primeiro turno, que não foi de bom nível. É isso, Maria Lídia. Eu acho que duas coisas. Vai ter mais nitidez de propostas, diferença de programas e vai ter mais atenção do eleitor para a eleição nacional, que tinha toda uma eleição estadual de parlamentares que diminuía a atenção da eleição nacional. O que aconteceu com o PT em São Paulo? PT nasceu em São Paulo. E São Paulo, de alguma forma, mostrou que teve uma rejeição ao PT. Aquela vaga no Senado, o Suplicy, que era o candidato de São Paulo durante tanto tempo, né? Suplicy era uma imagem muito ligada ao Estado, foi derrotado pelo Serra. E as bancadas que reduziram, e nomes históricos petistas, desde o começo do partido, que não foram eleitos, tanto para deputado federal como estadual. O que aconteceu? Na minha opinião, Maria Lídia, nós tivemos, em primeiro lugar, nós demoramos para polarizar com o Alckmin, né? Ele tem problemas seríssimos, o problema da água, que o jornal já mostrou, o problema do desvio dos recursos do metrô e de trem, o tema da segurança, está gravíssimo o tema da segurança na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Mas tudo isso foi falado até e parece que o eleitor não ficou sensível mas a isso. Mas não houve polarização. Não houve polarização. Foi isso, a falta da polarização? Faltou a polarização. Segundo, o PSDB fez uma coisa com o PT que o eleitor no segundo turno poderá refletir. Fez um processo de ataques muito duros ao PT e de criminalização do PT. E terceiro, eu acho que um setor da mídia acabou, digamos assim, blindando os tucanos e diminuindo a possibilidade de disputa. Por exemplo, uma das redes de televisão, ela definiu que quem tivesse menos que 5% das pesquisas não participaria no seu jornal diário, né? E as pesquisas mostraram estarem erradas no final, né? Portanto, foi um critério errado e, na minha opinião, agora o segundo turno, Maria Lídia, vai... Começa 0-0 o segundo turno? Começa 0-0. Eu acho que parte do eleitor da Marina, o eleitor no Nordeste, o eleitor de baixa renda, vai vir, porque é um voto de vizinhança com o voto da Dilma. E como a Dilma vai discutir muitas mudanças que vai implementar no Brasil, eu acho que ela atrairá uma outra parte desse voto que foi para a Marina no primeiro turno. Agradeço muito a sua entrevista. Mais uma vez, parabéns pela reeleição. Obrigado. Muito obrigado, Maria Lídia. Obrigado aos eleitores que me reconduziram à Câmara Federal. Boa noite. Gabriel. A seguir, Prêmio Nobel de Medicina vai para cientistas que descobriram as células do sistema de posicionamento do cérebro. E o ebola chega à Europa. Enfermeira espanhola é o primeiro caso de contágio fora da África. Enfermeira espanhola é primeiro caso de contágio de ebola fora da África Ocidental. A enfermeira fazia parte da equipe que cuidou do padre Manuel Garcia Vierro no hospital de Madrid, depois que o religioso foi repatriado de Serra Leoa com a doença. Garcia Vierro morreu há 10 dias e a enfermeira saiu de férias em seguida. Hoje ela teve febre, foi direto ao hospital e teve resultado positivo para ebola. As autoridades informaram que ela e toda a equipe seguiram o protocolo de segurança do vírus. E os especialistas estão trabalhando para descobrir a fonte de contágio.
contágio. E chegou aos Estados Unidos o cinegrafista americano Ashoka Mukpo, que contraiu o vírus na Libéria. Ele está sob tratamento no Centro Médico de Nebraska. O cinegrafista é o 5º paciente americano com ebola a ser repatriado para tratamento. O liberiano diagnosticado nos Estados Unidos e internado em Dallas segue em estado grave. Prêmio Nobel de Medicina é concedido a 3 cientistas que descobriram células que formam posicionamento do cérebro, uma espécie de GPS interno. O Prêmio Nobel de Medicina saiu para o britânico-americano John O'Keefe e para o casal de noruegueses May-Britt e Edvald Mossel. O Comitê do Nobel explicou que esse GPS, ou Sistema de Posicionamento Global no Cérebro, permite responder a questões simples, como saber onde estamos ou encontrar caminhos. A descoberta pode ajudar a entender o que ocorre na mente, por exemplo, de pessoas com doença de Alzheimer. O prêmio de 8 milhões de euros será dividido em 2 partes, uma para O'Keefe e outra para o casal da Noruega. Passagem de tufão no Japão deixa pelo menos 6 mortos e 20 feridos. O tufão Phanphone, com ventos de até 200 km por hora, obrigou mais de 200 mil pessoas a deixarem suas casas. Entre os mortos estão 3 militares americanos que foram arrastados pelas águas quando tiravam fotos das ondas gigantes. O tufão provocou o cancelamento de mais de 600 voos. Rodovias e ferrovias também foram prejudicadas. Os trens deixaram de circular em Tóquio, onde o tufão passou ao meio-dia com ventos de 65 km por hora. Os protestos pró-democracia na cidade chinesa de Hong Kong se acalmaram. Os manifestantes aliviaram o bloqueio em torno das sedes do governo no centro da cidade após mais de uma semana de acampamento nas ruas por mais democracia no território. Os ativistas prometem manter a campanha. Suprema Corte dos Estados Unidos abre caminho para o casamento entre pessoas do mesmo sexo em mais 5 estados. Os juízes do Supremo rejeitaram os apelos dos estados da Virgínia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana sobre a questão do casamento gay. O casamento homossexual passa a ser legal em 30 dos 50 estados americanos e na capital, Washington. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Dilma e Aécio disputam o apoio de Marina no segundo turno. Ela faz suspense, liga para os 2 candidatos e deixa a definição para os próximos dias. 150 toneladas de lixo eleitoral são retiradas das ruas da capital. Só neste ano, a prefeitura já recolheu mais de 1.000 carros abandonados pela cidade. Aumenta o número de vítimas de confrontos com policiais no estado. Chega ao fim a greve de bancários no país. Enfermeira espanhola é primeiro caso de contágio de ebola fora da África. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Hoje, logo após o Todo Seu, embarque numa viagem pelas belezas naturais do mundo em O Mochileiro.